Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Quem vai trazer as informações para a gente hoje de como que está esse setor nessa quinta-feira, dia 4 de maio, é o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Vai explicar um pouquinho para a gente o que houve ontem, que a gente viu a B3 dando uma leve melhorada. Hoje a gente já vê o mercado pressionado mais novamente nas cotações. Iberville, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer, Letícia. Iberville, ontem a gente viu algumas, as cotações do mercado futuro na B3 dando uma certa melhorada, ainda que de uma forma muito incipiente. O Gustavo Rezende, da Stonex, que conversou comigo ontem, contou que foi uma movimentação a mais ali que houve no mercado físico, mas hoje a gente já vê as cotações caindo novamente. O que é que está acontecendo? Ontem foram observados alguns negócios em patamares um pouco superiores aos que vinham sendo vistos. Isso acabou dando uma animada no mercado futuro, mas também a gente tem o fato de que o mercado veio cedendo há bastante tempo, né? Então isso acaba abrindo alguma oportunidade para alguma indústria travar a compra de matéria-prima, garantir um preço ali na compra de matéria-prima no segundo semestre. Então, esses movimentos todos, mais as questões técnicas do próprio mercado financeiro, geraram esse ânimo do ponto de vista de variações ontem. Mas hoje o que a gente tem é um cenário de pressão de baixa que continua no mercado físico, mas com um volume muito travado de negociações. Então, não é que a gente tenha uma redução da oferta. A situação de oferta ela está confortável. A época do ano gera esse cenário, a proximidade da seca, um descarte de fêmeas que acontece nesse primeiro semestre e assim por diante. Mas o que a gente tem observado é que o pecuarista não tem aceitado ali as ofertas menores da indústria, que, por sua vez, não tem aumentado essas tentativas de compra em termos de preço. Então, o frigorífico segue pressionando e o pecuarista não está vendendo tanto nesses patamares, mas o frigorífico também não tem aumentado essas tentativas de compra, aumentado esses valores. Ou seja, nessa queda de braço, o frigorífico acaba tendo um pouco mais de força para puxar ali para o lado dele, pensando nessa oferta que em algum momento o pecuarista vai ter que ceder, Iberville. Eu diria que o momento atual as cartas estão mais na mão da indústria por essa questão, realmente, como você bem ponderou, Letícia, que a gente está com a seca batendo as portas, já o pasto secando em algumas regiões, né? Até as chuvas prolongaram um pouco esse ano em muitas regiões, mas a seca vai chegar e a gente está com um cenário de propriedades, de maneira geral, que investiram muito nos últimos anos. A oferta de bezerros em 2022 demonstrou isso, e a própria disponibilidade de reposição também em 2023 continua nessa linha. O que a gente teve, então? A gente teve esse investimento ali atrás, aumento da oferta de gado, da disponibilidade de gado nas fazendas, consequentemente, uma pressão sobre a capacidade de suporte adicional nessa chegada da seca. Então, eu diria que maio tende a ser um mês complicado ainda do ponto de vista de precificação. A gente vê então esse excesso de oferta agora em maio e quando a gente olha aqui, depois a gente vai colocar para você que está nos acompanhando a tabela de preços, tudo certinho, os preços da B3 e também a referência do CPEA. A gente está vendo aqui o mês de julho, Iberville, na estabilidade. A cotação agora na B3, né, horário de 11 horas e 49 minutos, horário de Brasília, é de R$ 269,45 arroba. O que mantém esse preço estável nesse mês de julho? Letícia, assim, cada contrato a gente achar uma explicação, eu não teria, vamos dizer, esse detalhamento. Eu acho que é difícil, porque às vezes tem inúmeras possibilidades, às vezes até algum player fazendo uma trava para um lado ou para o outro ali. Como a gente tem um mercado futuro do boi gordo que não tem um volume de negócios tão grande, né? Então a gente tem essas pequenas distorções aí que às vezes não é uma coisa tão que acontece de maneira tão homogênea como outros mercados de maior liquidez. Mas olhando para a curva dos preços futuros aqui, o mercado está apontando para preços relativamente estáveis.
em maio e junho, e depois ganhando um pouco evoluindo um pouco ali positivamente dali em diante ao longo do segundo semestre, né? Então, é isso que o mercado está apontando agora, chegando ali nos 276 em outubro, 282 em novembro. Então, um acréscimo aí de R$ 20 por arroba, frente ao CPEA, por exemplo, de ontem. E vale a gente destacar que quando a gente fala de R$ 20 por arroba, é uma alta nominal que parece expressiva, mas é uma alta relativamente pequena em termos percentuais, né? Porque a gente estava com arroba R$ 300 não faz muito tempo e agora está com uma arroba de 260, usando referência como referência CPEA. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma alta de R$ 20 para outubro não é nada exuberante, do ponto de vista histórico, do ponto de vista até de perspectivas de exportação, perspectivas de uma melhoria de consumo doméstico no segundo semestre. Então, só uma ponderação que R$ 20 de alta ou R$ 20 de queda no patamar de arroba 260, 280, R$ 300, não é tanto quanto era lá em 2010, por exemplo, que a arroba custava R$ 70. Uhum. Então, esses R$ 20, às vezes, o pecuarista demora um pouco para atualizar e acha que é uma alta é, fora do radar. Eu diria que esses preços futuros aqui, a gente pode ver o mercado ceder ainda. Esse é o ponto. Mas depois que o mercado encontrar essa sustentação, eu diria que o mercado tem espaço para evoluir razoavelmente bem aí ao longo do segundo semestre, Ou seja, com toda a cautela de ser um ano de baixa do ciclo e de mais oferta. Mas a entre-safra, mesmo nesses anos, ela existe, né? esses R$ 20, né, que a gente fala, ele mexe um pouco mais com o psicológico, mais com o sentimento de mercado de fato do que, como você disse, nominalmente nos preços, né, Iberville? É uma alta vamos pôr R$ 30 e uma arroba de 300 para ficar fácil, é uma alta de 10%, né? Que é uma alta importante, mas não é nada fora da curva. Quando a gente pega os números que eu tenho mais lá atrás, por exemplo, para fazer essa comparação, em 2010 a arroba começou em R$ 76 e foi a 115. Então ela subiu 50%. Era um ano de alta, não é a realidade para 2023, mas estou querendo dizer de patamares de valorização, subir 10, 15%, essa alta de R$ 20, ela não chega a isso, né? Chega Uhum. uma coisa em torno de 8%, uma conta meio de olho aqui. E Beville, pensando no segundo semestre, né, já que a gente tem essa questão toda de oferta que deve perdurar durante o ano, né, já que a gente está nesse ciclo, o que deve melhorar, né, trazer esse patamar de estabilização de mercado, de cotações, deve ser mais as exportações ou a gente deve ter uma melhora aqui mais no consumo interno? A gente ainda vê alguma coisa de patinando ainda, né, a economia tentando engrenar, né, o brasileiro ainda tendo alguma dificuldade ali no poder de compra, o que deve pesar mais? Letícia, aí nós temos dois pontos que costumam ajudar, né? Tanto o consumo doméstico, historicamente, ele é melhor no segundo semestre, e exportações também costumam evoluir no segundo semestre. Vamos focar primeiro no consumo doméstico. O que a gente tem hoje? A gente tem um desemprego que vinha em queda dos 14, chegou a próximo de 8, se não me engano, desceu um pouquinho abaixo de 8, e começou a subir nesses 2, 3 últimos meses de informações oficiais. Então, 14 para 8 e agora já está em 8,6, 8,8, se não me falha. A gente tem que acompanhar como que isso vai evoluir. Então, esse é um ponto negativo para o consumo. Por outro lado, a inflação mais contida acaba sendo um ponto que preserva o poder de compra e beneficia sob essa ótica de consumo doméstico. A sazonalidade também é positiva para o consumo doméstico no segundo semestre. Então, o consumo doméstico é o nosso grande ponto de dúvida, eu diria assim, do ponto de vista de escoamento. No consumo, nas exportações, o câmbio também tem que ser acompanhado de perto, claro, que aí a gente entra em taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, confiança na economia brasileira, mas vamos partir da premissa que o câmbio não mude absurdamente de patamar, o que também não há garantia, mas vamos deixar o câmbio de lado nessa análise no momento. Nós temos historicamente um volume
maior no segundo semestre. Se a gente pegar os últimos 26 anos de exportações, nos 26 anos, só em 4 ocasiões o volume da segunda metade do ano exportado foi menor do que na primeira metade do ano. Então, é uma sazonalidade bem clara, né? E se a gente pegar de 2017 para cá, a gente está falando de um aumento de exportação na segunda metade do ano, em média de 26%, 27%. Então, eu diria que o consumo, o escoamento no mercado externo, ele tem boas expectativas com a cautela relacionada ao câmbio. Fora o câmbio, eu diria que a gente tem bons ventos. Projeções do USDA seguem nessa linha. Os Estados Unidos com os animais em alta, os preços dos animais em alta. Então a gente tem que ficar de olho, só ficar de olho também na situação econômica da China, né? Mas as últimas projeções do FMI apontam para mais de 5% de crescimento, frente a 3% do último ano. Por falar em. Apesar de notícias Uhum. diariamente virem positivas, menos positivas, mais positivas, isso gera um ruído. O que a gente tem mais, vamos dizer, mais firme aí de expectativa ainda é de bons ventos do ponto de vista de escoamento. Por falar em exportações, Iberville, a gente teve o encerramento nessa semana, né, o fechamento dos números da Secretaria de Comércio Exterior ligada ao governo federal, a SESEX, trazendo, portanto, então, as exportações não só da carne bovina, aqui no Notícias Agrícolas, quem está acostumado a acompanhar a gente sabe que sempre que esses números são atualizados a gente traz não só para bovinos, mas a gente traz para carne de aves, carne suína, setor sucroenergético, soja, milho, enfim. Você fique ligado aqui com a gente. Mas falando da carne bovina, estamos aqui com a informação do CPEA que as exportações de abril foram as menores desde novembro de 2021. E antes de entrar ao vivo, você estava contando para mim sobre uma conta que você estava fazendo a respeito da arroba bovina, dos preços da carne exportada, dessa relação de troca, Iberville. Explica um pouquinho para a nossa audiência, então, o que é essa conta e o que ela representa para o mercado. Isso, Letícia, nós fazemos um acompanhamento aqui relacionando o preço da tonelada exportada da carne bovina in natura com o preço médio da arroba em São Paulo, né? Então, essa relação, ela dá uma ideia do espaço que o frigorífico está trabalhando ali, se está mais confortável ou menos confortável. Então, para exemplificar, agora em abril, com 1 tonelada de carne bovina exportada, o preço de 1 tonelada de carne bovina exportada, ele equivalia a 84 arrobas de boi gordo, considerando a média de abril. E esse patamar é 4,8% menor do que no mesmo período do ano anterior, ou seja, 4,8% menos margem ali para a indústria nessa conta, e é o pior desde junho de 2021, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa questão de preços em baixa da tonelada exportada nesses últimos meses, ela tem impactado essa relação de troca com a arroba do boi gordo. Claro que esses últimos preços que a gente está falando já de 260, eles já mudam um pouco essa conta. Essa conta foi feita com a média de abril, né? Mas isso demonstra que a gente está falando e está com expectativas de melhoria de volume exportado, mas o preço também precisa evoluir um pouco para ajudar a puxar um pouco essa demanda para exportação. Só que, vamos dizer, a nossa projeção, nossa expectativa para volume, ela está mais positiva que para preço ao longo desse ano. E só para a gente ter ideia, né, do preço médio, então, da arroba para o mês de abril, qual que é o valor que você embutiu nessa conta? Dessa conta aqui, o preço médio foi US$ 57 e em reais 286,70. Certo, esse foi o valor médio da arroba referência aqui para o estado de São Paulo. Então tá aí o Iberville também trazendo essa visão para a gente de qual é a relação então entre a arroba bovina e o preço no mercado externo exportado, que também precisa melhorar. E isso, essa melhora nesse preço acaba automaticamente retroalimentando os volumes que são exportados, né, Iberville? Isso, Letícia, colabora sim. E outro ponto que eu acabei não comentando, como eu falei em dólares ali, vale destacar que a cotação média do dólar passou de 5,20 em março para R$ 5 em abril, né? R$ 5,01. Então isso impactou também nesse equilíbrio, nessa relação de troca, porque a gente pega a arroba em reais e a tonelada em dólares, né? E
faz essa conversão. Então o dólar entra na conta também. Tá aí outra variável muito importante, né? Para além da oferta de animais que a gente tem, a questão cambial, né, Iberville? Exatamente, a questão cambial é importantíssima e é uma questão muito difícil da gente ponderar, né, da gente gerar alguma expectativa, porque isso vai ser influenciado por decisões do Banco Central dos Estados Unidos, por decisões relacionadas à guerra, tudo influencia o câmbio, né? E isso afeta diretamente aí a nossa atratividade, a atratividade da nossa carne no mercado externo. É sempre um Então, exercício de futurologia falar de dólar. Inclusive, esses dias atrás, um analista que esteve aqui fazendo entrevista no Notícias Agrícolas, ele comentou o seguinte: fazer projeções a respeito do dólar é cemitério de analista. Ou seja, a gente precisa sempre estar de olho. Claro que tem as suas tendências, né, Iberville, mas não dá para bater o martelo ali, né? bater o martelo, na verdade, para nada, né? Até o boi, o que eu diria que dentro das variáveis que a gente tem na pecuária de corte, o ciclo pecuário seja uma das mais confiáveis. É um ano de maior oferta, um ano de preços consequentemente, alguns anos o bezerro sobe e há investimento, diminui a oferta. Agora, a questão de escoamento e de exportações, a gente tenta, claro, é o nosso trabalho, a gente tenta desenhar, mas é algo que tem que ser acompanhado dia a dia. Certo. Iberville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, é um prazer, contem com a gente. Tá aí, então estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 4 de maio. E ele conta que o mercado ele segue pressionado, a gente ainda trabalha com essa pressão de maior oferta de animais à disposição para o abate e existe uma queda de braço ali entre frigoríficos e pecuaristas. Os pecuaristas não aceitam esses preços mais baixos que estão sendo propostos pelos frigoríficos e os frigoríficos, sabendo dessa oferta que em algum momento vai ter que sair das propriedades para ir para abate, o frigorífico também está ali um pouco confortável nessa queda de braço, não precisa fazer muito esforço ali em tentar aumentar, em tentar melhorar muito mais os preços pagos pela arroba. Então, nesse momento, a gente vê as cartas na mão muito mais favoráveis para o jogo ali na mão dos frigoríficos do que do pecuarista. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. Contrato para maio desse ano de 2023 para a arroba bovina, referência da B3, a Bolsa Brasileira. Temos uma queda nesse momento de 0,29% na arroba do boi gordo, cotada em R$ 262,25. Para junho, uma queda de 0,36%, com o valor de R$ 264,35. O julho segue ali praticamente estável, com uma tímida alta de 0,07%, com a cotação da arroba bovina em R$ 269,65. Agosto estamos sem a referência e o boi CPEA tivemos aí um recuo importante de 4,04%, com o valor aqui para o estado de São Paulo da arroba do boi gordo em R$ 262,30. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.